O vídeo de hoje, gente, esse tá top, tá? Eu resolvi vir aqui falar com você, sabe o quê? Quais são as perguntas feitas por um oficial consular no momento da entrevista para o visto americano? Quais as perguntas, as possíveis perguntas e quais são as mais realizadas nesse momento tão temido? E aí, você quer saber? Você quer saber? Então fica aí. Você tem que ficar aí e assistir esse vídeo do começo ao fim. Bom, antes de começar, eu quero me apresentar, né? Porque eu preciso me apresentar. Eu sou a Bia, da Mundial Vistos, sou CEO da Mundial Vistos e trabalho com isso há mais de 20 anos. Tá? Então, assim, todos os dias da minha vida, praticamente, dentro desses 20 anos, eu faço atendimentos a clientes, eu oriento clientes. Então, o que eu tô te contando aqui hoje é o que eu tenho de feedback dos meus clientes e também da minha experiência, porque eu já fui ao consulado várias vezes, só meu visto eu já 3 vezes eu renovei, visto dos meus filhos, visto da minha babá. Então, assim, a gente tá sempre, né, tem que acompanhar, então a gente vive aquele momento muitas vezes. Então, eu tô te contando aqui, o que eu vou te contar aqui, nada mais é do que a realidade, ok? Se você quer saber, fica aí, vê o vídeo até o final, hein? Então, vamos lá. Quais as principais perguntas feitas por um oficial consular? Essa é a pergunta da maioria das pessoas. Porque elas querem se sentir mais tranquilas no momento da entrevista. Então vamos lá. Como eu falei no comecinho do vídeo, né, eu já fui algumas vezes ao consulado americano, né, minha família inteira tem visto, inclusive eu vou bastante aos Estados Unidos, eu também tenho família nos Estados Unidos e minha babá tem visto, então eu já acompanhei, né, aos vistos dos meus filhos, enfim, eu já passei por esse momento algumas vezes e aqui atendendo, né, tem 20 anos que eu faço atendimentos, então eu tenho feedbacks todos os dias. E eu tenho aqui para falar com vocês o seguinte, quando você chega para fazer uma entrevista no consulado, que é aquele momento, né, temido, que tem um vidro blindado na sua frente que te separa do oficial consular, que você conversa com ele através de um telefoninho ou de um microfone, que já é um momento tenso, você tem que manter a calma. Por quê? As perguntas, elas estão assim, 90% delas relacionadas à sua aplicação, aquilo tudo ali que você já falou. O oficial consular, ele vai te fazer mais perguntas se ele tiver dúvida, e eu quero que você tenha certeza de uma coisa. Quando ele te perguntar, ele já até sabe a resposta, mas ele quer ouvir de você. Então, jamais minta. Esse é um momento que você nunca deve mentir ou omitir. Ok? Vamos lá. Bom, a primeira pergunta, né, uma entrevista, normalmente, ela começa com o quê? Qual que é o motivo da sua viagem? Porque ele quer saber se você está aplicando o visto correto para o objetivo da viagem que você quer realizar. Né? Então, se é um visto de estudantes, você vai responder estudos. Se é um visto de visitante, turismo, lazer, participar de um congresso, seja lá o que for. Né? Então, primeira pergunta, motivo da viagem, ele pergunta qual que é o seu destino, qual a cidade que você pretende ir, né, o estado, quanto tempo você pretende ficar, tá? E ele também te faz algumas perguntas a respeito de você, são perguntas pessoais. O oficial consular, ele te pergunta se você vai viajar sozinho, se vai viajar com alguém. Normalmente isso tudo você já colocou na sua aplicação, lembra? No requerimento, só que ele quer ter certeza de que tudo que você colocou ali realmente procede, né? Então ele te pergunta, e se você vai viajar com alguém, com irmão, pai, mãe, tio, alguma coisa que já tem o visto, vai lá uma dica, leva uma cópia do visto dessa pessoa, porque ele pode pedir para ver, e além de pedir para ver, vai te dar uma certa segurança, tá bom? É uma dica legal, viu, gente? Ele vai te perguntar quem vai pagar a sua viagem, que também já foi respondido no requerimento. Ele vai perguntar o que você faz no Brasil, qual que é a sua atividade no Brasil, né? Se é estudante, se você trabalha, ele vai te perguntar e é bom você responder direitinho e com propriedade, tá? Explicar o que você faz, porque muitas vezes a gente tem, né, tem uma pessoa que tem uma profissão que ela não consegue explicar direito e isso fica inexplicável ali naquele momento. E o oficial consular, se ele tiver dúvida, eu já falei, hein, gente, em outros vídeos, na dúvida ele prefere negar do que aprovar. Tá? Então explica direitinho o que você faz. Ele vai te perguntar quanto que você ganha, seu ganho mensal no Brasil, quanto que é,
né? Se você tem ganho variável, faz uma média dos seus ganhos e fala ali o quanto que você ganha. Ele vai te perguntar se você já visitou outros países, se você tem um histórico de viagem, né? Viagens internacionais. Ele vai te perguntar também algumas perguntas pessoais a seu respeito. Vou falar um exemplo do meu pai, aconteceu com o meu pai, ele é verídico e aconteceu na prática. Meu pai é um professor de cultura religiosa. No dia que meu pai foi fazer a entrevista, o oficial consular perguntou para ele assim: Senhor José, já que você é professor de cultura religiosa, me fale um pouquinho a respeito de Santo Agostinho. Nossa, meu pai deu uma aula. O visto dele foi aprovado na hora. Vocês entenderam? Então aqui, ó, para você que é médico, ele pode te fazer alguma pergunta relacionada à sua especialidade, né, à medicina em geral. Se você é dentista, alguma coisa relacionada a, sei lá, a boca, quantos dentes, né? A gente teve um caso também de uma fisioterapeuta. Perguntou para ela qual que era o maior osso do corpo humano. Olha que interessante. Né? Então, existem perguntas específicas feitas diretamente para te testar, para ter certeza realmente que você está falando a verdade, tá, gente? Então, essas perguntas, elas são todas muito relacionadas a você. Eu acho que se você está tranquilo e der as respostas corretas, vai ser perfeito. É importante, gente, informar o seguinte: a entrevista ela é direcionada para a categoria de visto que você está solicitando. Então, se você está solicitando um visto de estudante, por exemplo, é lógico que as perguntas básicas elas vão acontecer, mas terão perguntas relacionadas à sua vontade de realizar esses estudos. Então, por que você quer estudar nos Estados Unidos? Por que naquela cidade? Por que você escolheu aquela instituição? O que aquilo vai te trazer de benefício quando você voltar ao Brasil? Ele já te perguntou, né, anteriormente, sobre a sua profissão, o que você faz no Brasil, se você é estudante. Então, é bom pensar numa resposta, né, que cria uma relação entre a proficiência do inglês com a sua vida, com o seu retorno ao Brasil, aonde você vai aplicar esse inglês. Então, assim, é muito importante saber que cada categoria de visto, né, tem um objetivo diferente. Então, assim, haverão perguntas, com certeza, relacionadas à categoria de visto específica. Então pronto, gente, eu acho que eu deixei claro aqui hoje, dei muita dica hoje, hein? Esse vídeo é ótimo, vai te ajudar demais. Então eu peço para você aí, se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, né? Indique os nossos vídeos para quem você acha que pode ajudar. E mais uma vez eu te agradeço a audiência.